Fala, capitalista! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Conversa Macro, programa que deu certo, hein? Já estamos no sexto episódio. Vamos rapidamente receber ele, Super Renault Adorno. Caramba, sexto episódio já, hein? Nossa, Isso aí. sempre um prazer, Luizão. Prazer falar com você. Para quem não conhece, Luiz Fernando Roxo, pessoal, já pode seguir o canal dele, vou colocar as informações do canal. A gente sempre bate um papo macro aí. A gente tenta fazer semanalmente, às vezes na última semana não deu, mas a gente vai puxando aí os assuntos e nada com script. A gente só sabe o assunto geral e manda brasa e vai conversando. Pensamos em cima da hora, a gente pensa e faz, assim, que é legal. Se você ainda não segue o Renault Adorno, ainda não está inscrito no canal dele aqui no YouTube ou lá no Instagram, siga ele. Ele faz quase todos os dias um vídeo muito legal de alguns minutos em que ele explica de uma maneira muito didática, te dá uma ferramenta sobre como você usar aquele conhecimento para agir no seu portfólio. Ele faz isso profissionalmente, está nos Estados Unidos, então siga, vale muito a pena. Esse vídeo ele é publicado no meu canal e no canal dele. E se você está gostando, tem várias pessoas gostando muito, muitos adjetivos aí, muita gente dizendo que a dupla está funcionando bem. Quiser fazer cortes, pegar um pedaço, mandar para um amigo, fique à vontade. É uma alegria para a gente. Muita gente dizendo que até que enfim está aprendendo algumas coisas difíceis, nebulosas, que são cobertas por 7 véus de vernáculos e palavras difíceis, está aprendendo aqui com a gente. Uma tremenda alegria. E o tema que nós escolhemos aí de última hora, mandei para ele que já fez vários e vários programas, foi o Japão. Japão é um tema bem legal e bem conectado, né, Renan? A gente ficou devendo esse, né? Foi até pedido aí pelo pessoal, a gente acabou deixando para depois, mas o Japão ele acaba sendo um tema muito mais próximo do que a gente imagina. O Japão ele é hoje um dos maiores hubs de dólares no mundo, ele tem uma importância gigantesca e o que acontece no Japão afeta o Brasil, afeta absolutamente todo mundo. Então, acho que é importante a gente falar sobre os vários problemas que eles estão sofrendo e a calça curta que eles acabaram ficando, né? Não sei se você quer fazer alguma introdução, jogar aqui uma de bala, como é que você... É isso aí. Então, a gente tem um monte de temas. O Japão está numa situação muito complexa. O Renault vai, com o seu conhecimento todo, explicar cada detalhe dessa situação, desse imbróglio que ele se meteu, que ele não pode mexer muito para lá, muito para cá. É o tal do cobertor de pobre, né? Que a gente estava brincando. Então, olha, eu quero fazer uma pergunta. Antes da gente começar a explicar a situação do Japão, a pergunta é essa: será que o Japão pode ou não ser um gatilho para uma grande crise mundial? Você acredita nisso? Você acha, você tem a noção do tamanho da economia do Japão? Você acha que ele pode ser um gatilho, um trigger? Diga aqui pra gente, diga o que você sabe também sobre a economia do Japão, ou o que você está achando desse programa. É muito importante a sua opinião também para levar para mais gente. Pegue o programa também, encaminhe para alguém. Eu pessoalmente acho que o Japão sim tem um papel muito importante em todo o painel econômico global, porque ele está na Ásia ao mesmo tempo que ele é parceiro dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que lá na década de 90 ele começou uma aventura que ninguém sabia direito, muitas das coisas que o mundo pratica hoje, os gestores de política monetária praticam, começou lá, é uma novela muito antiga, então não fica à vontade de começar a tentar explicar para a gente aí como é que é esse imbróglio e como é que isso aconteceu. Bom, vou tentar dar o máximo de ferramenta, né, para a gente poder chegar a alguma conclusão, né, cada um da sua forma. Então a gente tem vários cenários que a gente tem que fatiar no Japão. Talvez o que você tenha mais visto no noticiário é a questão do iene ficar cada vez mais fraco, uma coisa que vem chamando a atenção e muito tempo não ficava nos noticiários durante tanto tempo assim, onde a população mesmo está falando sobre a fraqueza do iene. Então, o iene, antigamente, o iene era uma coisa fixa, era praticamente assim,
$1 era 1.000 ienes, né? Então era a coisa mais simples do mundo, era você ter 100 ienes, desculpa. Então sempre uma coisa muito fácil até de se 1 para 100, né? 1 para 100. Era sempre uma coisa fácil de se calcular, fazer parte da cultura japonesa. E aí, com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais fraco, e o Japão ele foi pioneiro em vários experimentos do Banco Central japonês, de não somente ter uma dívida exorbitante em relação ao seu PIB, mas também ter a prática de comprar os seus próprios títulos e ter ali tentar fazer um certo controle da economia, mas sem ser uma coisa tão rígida, tentando deixar ali, mas ao mesmo tempo vigiando por outro lado. E hoje o Japão ele está numa situação bastante complicada, porque ele importa muita da sua energia, e aí quando a gente tem, obviamente, um iene fraco, ele vem refletindo cada vez mais o custo para a população no Japão. Só que a maioria das discussões que se tem hoje em relação ao Japão fala de um acontecimento. Então o iene ficou muito fraco, e por isso está criando tais e tais problemas, analisando esses problemas. Mas a grande questão mas por que o iene ficou fraco? Então essa que acaba sendo a grande questão, que não é muito fácil de se responder, mas que ele tem uma série de peças que podem ajudar a te dar essa resposta hoje. Então, um deles é o problema da própria economia. Os fundamentos da economia japonesa, infelizmente, de décadas de enfraquecimento. Ela continua sendo uma economia hiper relevante. Ela hoje é a 4ª economia do mundo, né? Acabou caindo e tá tentando ali ver quem piora mais rápido, se é a Alemanha ou se é o Japão. Um deixa o outro para trás, com o outro caindo, né? Não é uma corrida para cima. Um melhora, A Alemanha veio com tudo e ultrapassou o Japão. Não, é que o Japão caiu mais do que a própria Alemanha, então acabou ficando em 4º lugar, mas ali pau a pau, né? Ainda você vê até artigos da Bloomberg falando que continua sendo a 3ª economia mundial, mas enfim, continua tendo uma relevância enorme, mas com a fraqueza cada vez maior. E também apresenta um problema demográfico que você tem no mundo inteiro, mas o Japão é um dos países que mais apresenta o problema demográfico, de você realmente não ter ali uma mão de obra que consiga substituir, né? Que consiga trazer crescimento. A população envelhecendo, né? Cada vez mais pouca rápido. gente nascendo. O Japão não é muito aberto, também enormemente aberto à imigração. A gente conhece os brasileiros, né, decassegues e tal, mas é uma cultura fechada. Você conhece o Japão, Renan? Conheço. Eu já fui algumas vezes para lá, conheci vários decassegues, inclusive. Tem alguns que me seguem hoje, comentam, né, falam sobre as coisas que estão acontecendo no Japão. Já vi. Tem uma comunidade muito grande, né, em Okazaki, Hamamatsu, várias cidades ali perto de Nagoya. Você vai para Nagoya, você tem placas até em japonês e português em alguns lugares. Então, a comunidade é muito grande, mas principalmente trabalhando em fábricas, né? Então são fábricas montadoras, fazem ali aqueles turnos noturnos, que eu esqueci o nome que eles falam. Ai, meu Deus, o pessoal vai me lembrar aqui nos comentários. Mas enfim. Não sei se é. Ai, meu Deus. Não, não quero cometer gafe aqui. Vou tentar lembrar. Depois eu lembro. Mas enfim, então o que isso acaba refletindo é que você tem um enfraquecimento cada vez maior. Então, fábricas, por conta da demanda mundial, né, de montadoras, por exemplo, vem baixando. Então, a força que o Japão tinha de exportação acaba se perdendo, porque os mercados consumidores não estão indo muito bem. Então, isso acaba também refletindo na própria economia. A economia global não está grande coisa, né? Não está grande coisa, mas isso não é uma realidade só do Japão, é da China, do Brasil, de praticamente todos os lugares. Mas aí dificulta o Japão também a exportar, né? E conseguir os dólares que ele precisa, né? Porque ele também é um grande importador, como você falou. Só reforçando aqui o que o Renan veio falando, basicamente, esse é o Ien, é a moeda japonesa, e é ele frente ao dólar. Então a alta é o dólar se valorizando frente ao Ien. Então o dólar ficando cada vez mais caro para eles. Então eles estão com dificuldade para conseguir importar, e ao mesmo tempo, em algum momento, isso acaba impactando também numa inflação interna. Isso gera vários impactos.
isso também tem toda uma questão do carry, que o Renault vai contar daqui a pouquinho. Então, esse trauma, esse grande trauma que está aqui nesse gráfico, quer dizer, as pessoas perdendo o poder de compra, né? O que custava 120, agora custa 150, pelo menos em dólar. Então, as pessoas acham que é o único motivo, a causa principal, é isso que está causando tudo. E, na verdade, isso já é uma consequência de algo que vem lá de trás e é mais uma das peças que tem que estar equilibradinhas ali, porque se uma coisa piora muito, leva as outras embora. Então, como é que chegamos aqui? Exato. Então, quando a gente tem um problema nos fundamentos da economia japonesa, que você perde a perspectiva de crescimento e você tem a percepção de risco maior para quem empresta dólares. Então, agora eu vou pensar no meu como se eu fosse ali o dono do banco, primary dealer, né, que são os principais bancos do mundo que distribuem dólares, né, no sistema euro-dólar, fora dos Estados Unidos, para o Japão. Então, ele vai avaliar o risco de uma entidade, uma empresa japonesa, ou uma pessoa física, né, ter inadimplência em relação ao crédito. E os bancos hoje estão cada vez mais voltados para si mesmo, para a preservação do seu balanço. Então, você cobra um premium. Esse premium faz com que o dólar fique mais caro do que ele seria normalmente em condições normais de temperatura e pressão. E isso, obviamente, faz o iene cair, né? Ele vai caindo para 158, 159, 160, e aí que vem o outro problema que é a intervenção. Então, o governo japonês, pelo BOJ, o Banco do Japão, fez uma grande intervenção que não anunciada, já não é a primeira, acho que agora já é a quarta ou quinta que ele já vem fazendo, porque vinha chegando a limites cada vez piores, né? Foi caindo ali, 155, 156, tal, chegou a bater os 160, e aí foi realmente o teto que eles não podiam aceitar, e veio uma porrada e fez descer isso daí. Voltando, fazendo o iene. Aqui, ó, as últimas 2 semanas de queda, mas então tá saudável o iene, ele sobe devagarzinho, caindo. Não, cada vez que há a intervenção, que foi o que aconteceu aqui, o governo do Japão, o Banco do Japão, está vendendo, está queimando suas reservas em dólar. E alguém desavisado pode dizer assim: o Japão não quer mais dólar, o Japão está zerando a sua reserva em dólar, que é uma conversa que a gente tem escutado muito por aí, e acho que fica bem didático. Na verdade, não é que o Japão não quer, ele está tentando vender, ele está vendendo os dólares para segurar o dólar, para pressionar o dólar para baixo, para que essa curva não continue, né? Então nós tivemos essas 2 semanas. Mas nós já tivemos outras várias tentativas de intervenção aqui no meio desse rally, dessa alta toda, e durou pouco tempo, né? E isso vai fazendo também com que o dinheiro do Banco do Japão, o dólar do Banco do Japão também vá acabando, né? E isso vá fragilizando ainda mais, né? Exatamente. Então, se você perceber aquela grande intervenção que teve ali, que foi de praticamente 69 bilhões, eu não sei se foi 69 ou 70 bilhões, foi a estimativa de dólares que foram gastos, né, da reserva para poder segurar, que apareceu ali do nada, que só depois foi visto, né, porque eles não anunciaram, foi uma coisa muito velada, para parecer que era uma coisa de mercado, mas eles usaram o trading desk deles e mandaram uma enxurrada de dólares para segurar. Isso comprou 2 meses. Isso é muito pouco. Isso não tem como você sustentar uma coisa dessa. Por outro lado, o Japão tem muitas reservas. Então, ele é hoje um dos maiores hubs de eurodólares, né, de dólares fora dos Estados Unidos, no mundo. E são um dos principais hubs de distribuição de dólares para vários outros países. Isso que talvez as pessoas não saibam muito bem, que é o que a gente chama de FX swaps, que é uma das maiores formas de distribuição
no atacado, digamos assim, de dólares para o mundo. E a Europa depende disso, a Austrália depende disso, né? Até o próprio Brasil muitas vezes depende disso. Então você tem transações que a gente chama, que é o famoso Ripple, e é onde você acaba sanando. Então, se um país precisa de dólares naquele momento, e você tem, sei lá, um banco europeu que precisa de dólares para uma determinada dívida em dólares que ele tem que pagar, o Japão pode prover esses dólares para a Europa fazendo um swap, onde eles pegam ienes, porque bancos europeus têm todas as moedas, mas eles podem fazer um contrato rápido de ienes, trocam por esses dólares temporariamente e depois recompram os ienes por um outro preço maior, né, que é o Ripple. Então, eu compro e depois eu vendo e depois recompro. É uma forma de empréstimo interbancário mundial, que é a prática hoje, a grande prática de distribuição, e o Japão queimando reservas acaba criando mais problemas, né? Aí você vai ter que recorrer a outros meios, e tudo isso é um equilíbrio muito sensível. Hoje a reserva do Japão, estou colando aqui de um site, espero que esteja correto, está na casa de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, e agora no mês 6, né, no final do mês 6, e estou procurando um gráfico aqui para a gente também. Você imagina, né? Fazer um cálculo de cabeça. Se Eu você tem 1 vou, trilhão e gasta 80 bi, você está gastando 8%? vou por aqui, ó, 5 anos, ver se ele atualiza, aplicar, aí, ó, Tá ó, vendo? Ó? vem caindo. Exato. Agora, né, vamos por mais, vamos por 10 anos. É significativo. Exatamente. Então é 1 trilhão e 100 bilhões hoje. E uma pergunta que a gente pode fazer, não sei se a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa questão, mas uma outra alternativa que o Japão teria, né, porque a política monetária você faz através de juros ou através de câmbio, né? Então são as duas maneiras de você, de alguma maneira, tentar mexer com a economia. Então, o Japão poderia mexer com os juros para evitar queimar a sua reserva aqui, porque é o que você falou, se todo mês for 80, né, em 10 meses acabou, né, em um ano e pouco acabou o dinheiro. Então, por que não usar também a ferramenta dos juros? Fantástico, é exatamente o assunto que eu queria entrar. Aí é a cruz e a espada. Então, ou você protege a moeda, ou você protege a dívida, mas você não consegue proteger os dois. E aí o Japão se colocou numa encruzilhada muito grande, porque ele experimentou com a política de juros negativos, onde criou que não se sabia nem que seria possível, né, antigamente. Mas o Japão provou que era possível, a Europa, inclusive, emulou um pouquinho disso, para justamente tentar manter a liquidez de todo o sistema. A tentativa foi até louvável no sentido de, pelo menos eu estou tentando fazer alguma coisa. Só que ela acabou criando uma artificialidade, porque isso durou praticamente 17 anos, e os bancos japoneses, eles detêm muitos títulos da dívida pública do Banco do Japão que pagavam juro negativo. Ou seja, o objetivo não é a quantidade de juros que dá. Por que alguém vai comprar uma coisa assim? É porque você precisa ter ativos com liquidez. É mais importante a liquidez do que o retorno. O objetivo é você compor o seu balanço como banco para se manter vivo. Então você precisa de instrumentos seguros, por mais que eles não paguem bem, ou até você pague para tê-los, para poder obter liquidez no momento que eu precisar. Então você mantém isso nos seus ativos e você controla ativos e passivos. É assim que um banco vive. Só que aí vem o problema. Se você tem 17 anos de títulos que pagam negativo, e aí você começa agora a voltar, você quebra isso, você começa a criar dois problemas. Esse é o primeiro que você está mostrando no gráfico, que a dívida do Japão, obviamente, já é imensa, com juros praticamente a zero ou muito baixos, e se você começar a subir muito, obviamente que você exponencializa mais ainda, você até vê essa curva picando, né? Imagina o que acontece, né, com aqui. Ela já está apontando para cima por conta de um aumento, né, de juros mínimo, né? Imagina se os juros subissem muito, quer dizer,
essa dívida cresceria de uma maneira exponencial, explosiva, né? Exato, só que aí vem um problema que é maior ainda do que esse, que é a questão do próprio sistema bancário japonês. Então, se você tem um título hoje que paga negativo, que é o legado que você teve, né, que é de longo prazo, e que o banco ele vive disso, né? Ele pega de curto prazo para emprestar em longo prazo. Então você tem esses títulos que estão no seu balanço. E aí, de repente, chega o Banco do Japão e fala assim: não, vamos resolver, vamos salvar o iene, vamos colocar agora, vamos emular o que o Jerome Powell está fazendo no Fed e vamos jogar para 5% para ver o que dá. Com certeza, isso vai salvar o iene, certo? Na verdade, você acaba quebrando todo o sistema bancário japonês, porque se eu tenho um título que agora paga negativo e eu tenho um outro título que agora paga positivo, o que acontece com o valor desse título que está na minha mão? Ele despenca. Mas ele despenca de uma forma que eu não consigo nem calcular, porque você nunca teve um título negativo antes, né? É uma conta que nós já fizemos aqui, só para vocês terem uma ideia. 1%, é que só essa questão do juros ser negativo virar para positivo, aí a questão matemática é mais complexa ainda. Mas só de você imaginar um título de 30 anos que aumenta o seu rendimento, os seus juros aumentam em 1%, significa que o preço dele, para embutir esse aumento de yield, de pagamento de juros nele, precisaria cair cerca de 30%. Então, 1% de juros derrubaria o valor do título de 30 anos em cerca de 30%. Imagina os bancos, as instituições japonesas todas, cheio de títulos que rendem negativo, e aí o governo vai lá, o Banco Central vai lá e aumenta os juros. Então, isso derrubaria de uma maneira agressiva todos os títulos, o patrimônio, o balanço dos bancos, e deixaria a economia japonesa quase insolvente. Você acha que ela em algum momento se poderia se tornar, né? Porque é uma coisa inexorável, né? Isso cria